Olá, sejam bem-vindos à nossa 7ª aula de CLP. Nesta aula nós vamos falar sobre bobina 7, bobina reset e bobina flip-flop. Nós já brincamos com algumas bobinas, né? Na verdade nós brincamos com uma única bobina, que é a bobina de ação normal. Essa representada no símbolo de bobina normal. Mas ainda, além da bobina normal, a gente tem aqui a bobina invertida, a bobina 7 ou a bobina reset, que também a bobina 7 reset, ela é representada com essa seta para cima ou com seta para baixo, mas também pode ser representada com a letrinha L e a letrinha U. L significa latch ou tranca e U, um latch, destrava, né? Ou seja, latch significa trava e um latch significa destrava. Então eu posso ter essas duas representações da instrução ladder, né? Além do mais, eu tenho aqui a bobina pulso, representada pela letra P. Mas não é sempre assim, você pode ter aí outras letras representadas dependendo do fabricante. A bobina P também é chamada de bobina flip-flop. Uma bobina 7 ligará a saída quando a lógica anterior a ela estiver habilitada, né? Então, se eu pulsar lá uma entrada I1, essa bobina vai ser acionada. Ela é chamada de bobina de retenção. Por quê? Porque ela vai ficar ligada, mesmo após eu retirar o pulso da entrada. Ou seja, ela funciona como uma chave de retenção. Uma vez acionada, vai permanecer acionada até que eu vá lá desacioná-la. Eu sempre vou usar uma instrução bobina 7 junto com uma instrução bobina reset. Ou seja, uma instrução 7 ligará a saída Q quando a lógica anterior à saída mudar de desligado para ligado. Uma vez que a saída está ligada, ela permanecerá ligada, mesmo que a lógica anterior à saída retorne para desligado. Para desligar a saída, é necessário utilizar a instrução reset. Aqui, nesse gráfico, eu tenho representado o que foi dito. Então, se eu acionar uma entrada I1 aqui, na borda de subida, né, ó, de I1 aqui, ó, ou seja, quando eu pressionar, né, enviar nível lógico 1 aqui, a saída vai ligar. E aí, mesmo que ela seja desacionada, a saída vai continuar ligada. Ou seja, funciona como se fosse um botãozinho de retenção, né? Se oprimir o botão, ele mecanicamente entra e fica lá. Para desligar esse botãozinho, eu preciso acionar ele novamente, ou seja, eu preciso usar uma outra instrução, que é a instrução reset. Uma instrução bobina reset desligará uma saída Q quando a lógica anterior à saída mudar de desligado para ligado. Uma vez que a saída está desligada, ela permanecerá nesse estado, mesmo que a lógica anterior à saída retorne para desligado. Nesse gráfico aqui, a gente pode ver o que aconteceu aí no texto, né? Olha só. Se eu acionar, né, uma entrada I0.1 numa bobina reset, né, ou seja, na borda aqui, ó, olha o que vai acontecer. Na borda de subida, né, ó, a saída que estava acionada, ela vai desacionar, né, mesmo que o botãozinho, né, seja solto. Ó, o botãozinho soltou, a saída continuou desligada. Ou seja, ela faz a função de destravar, né? A bobina 7 trava e a bobina reset destrava. Então vamos entender melhor como funcionam essas instruções montando o diagrama ladder aí. Dá uma pausa no vídeo e monta no simulador, no clique da VEG, essas duas linhas de comando. Vai lá. Se você estiver usando o sistema Android para fazer a simulação, você pode, para fazer um teste, usar o esqueminha da figura que está sendo mostrada no vídeo. Dá uma pausa aí, simula lá no PLC Simulator. Agora que você já testou e já entende como funciona uma bobina 7 e uma bobina reset,
Você pode pensar a seguinte situação: eu desejo acionar várias saídas simultaneamente. A bobina 7 é bem legal para fazer essa atitude. Vamos testar? Monta então esse diagrama ladder que está sendo mostrado no seu vídeo. Dá um pause aí, vai lá montar. Se você está usando o simulador Android, pode montar lá no PLC Sim uma figura que está no seu vídeo. Dá um pause no vídeo lá e vai lá montar. Se a gente fizer um paralelo lá com a eletrônica digital, a gente vai ver aqui que cada vez que o sinal elétrico muda de estado de 0 para 1, a saída troca de estado. Ou seja, a cada borda de subida aqui, ó, o sinal vai trocar de estado. Está em 0, vai para 1, troca de estado. Está em 0, vai para 1, troca de estado. Está em 0, está para 1, troca de estado. Ou seja, se a saída estava ligada, ao pressionar o botão, a perceber uma borda de subida do sinal elétrico, ele troca do estado da saída. Perfeito? Vamos testar a bobina pulsante? Dá uma pausa no vídeo e simula esse diagrama que está sendo mostrado. Se você está usando o sistema Android, lá no PLC Simulator não existe a bobina flip-flop. Tá? A solução então é montar o botão de alternância da aula passada, que a gente já viu, né? Que ele tem o mesmo comportamento da bobina flip-flop. Aliás, é assim que a gente faz quando a gente não tem essa função especial de bobina, quando um fabricante não implementou no CLP. Olha só o que acontece agora se eu usar a bobina pulsante. Se eu der um clique, né, um liga e um desliga aqui no I1, seta todo mundo. Se eu der um clique, né, um liga e um desliga aqui no I1, reseta todo mundo. Ou seja, equivale àquele nosso botãozinho lá que a gente fazia, o botão de alternância. Olha só que doido. Se eu pulsar momentaneamente na entrada I1 aqui, ó, pam, ligou todo mundo. Se eu pulsar momentaneamente na entrada I1 novamente, desligou todo mundo. Legal, né? Uma última consideração a fazer sobre as bobinas é que nós devemos ter algum cuidado ao usar essas instruções. Qual que é o cuidado que eu devo tomar? Pode ser que no momento que eu desligue o CLP, as variáveis de memória fiquem setadas, né? E aí, quando retorna a energia, a saída pode ser acionada. Esse acionamento pode ser indesejado. Então, quando eu vou usar uma bobina 7, eu vou usar uma bobina reset, eu vou usar uma bobina pulsante, eu devo fazer primeiro alguns testes para verificar se no momento que eu ligar a alimentação, né, ou ocorrer uma falha de energia, ele não entre numa condição que eu não desejo para o meu sistema. Por quê? Porque eu posso causar lá um acidente movimentando as saídas, né, acionando as saídas. Então, uma boa política é, quando eu começo a fazer o programa ladder, quando eu começo a escrever o programa, eu dar uma resetada, né, ou estabelecer as condições iniciais das bobinas, para que a primeira vez que o programa rode, ele estabeleça lá condições iniciais de segurança, né? Por exemplo, se eu estiver automatizando uma esteira rolante, né, usando a bobina 7, uma bobina reset, acabou a energia. Ao voltar a energia, essa esteira pode se movimentar sozinha, sem a ação humana, sem o homem ir lá pressionar um botão para iniciar. Pode causar um acidente. Então, nas primeiras linhas da linguagem de programação, lá eu devo criar um reset das bobinas para estabelecer as condições iniciais do meu sistema. Nós já estamos terminando a nossa aula e eu vou deixar aqui para vocês 3 perguntinhas para que a gente possa responder aí juntos. Primeira questão: o que faz a instrução set? Uma instrução set ligará a saída Q quando a lógica anterior à saída mudar de desligado para ligado. Uma vez que a saída está ligada, ela permanecerá ligada, mesmo que a lógica anterior à saída retorne para desligado. Para desligar a saída, é necessário utilizar a instrução reset. O que faz a instrução reset? Uma instrução reset desligará uma saída Q
quando a lógica anterior à saída mudar de desligado para ligado. Uma vez que a saída está desligada, ela permanecerá neste estado, mesmo que a lógica anterior à saída retorne para desligado. Questão 3. O que faz a instrução bobina-pulso? Uma instrução de saída de pulso, ou flip-flop, alterna o estado lógico de uma saída digital que, quando o contato anterior à saída mudar de desligado para ligado. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!